trouxe um trechinho para vocês, que é um texto que fala sobre a vida do Elias José. Então, vamos ver o que esse trechinho fala. Elias José nasce em Santa Cruz da Prata, no município de Guaranésia, interior do estado de Minas Gerais. Mora na fazenda da família e frequenta o curso primário na escola rural do distrito. Em 1970, publica sua primeira coletânea de contos, A Mal Amada. Olha só o outro trechinho que eu tenho aqui. A afinidade com o gênero e o sucesso obtido com a publicação levam-no a dedicar-se quase exclusivamente ao público infantil, para o qual escreve mais de 100 livros. Em 1993, aposenta-se de suas atividades profissionais e permanece em Guaxupé, deslocando-se apenas para inúmeras palestras que participa. Morre em 2 de agosto de 2008, aos 72 anos. O que a gente tem nesses textos? Nesses trechos de textos. Isso, nós temos um pouco da vida do Elias José, né? Lembrando que o texto completo vocês podem consultar lá no material de vocês. Isso, então eu tenho aqui uma biografia. O que quer dizer biografia? Biografia vem de vida, né? Então, bio vem de vida e grafia vem de escrever. Então, nós temos que biografia é escrever sobre a vida. Mas quem está escrevendo sobre a vida do Elias José? Né? Alguém. Então, alguém está escrevendo sobre a vida dele. Então, nós temos aí alguém relatando a história da vida do autor. Por isso que a gente chama de biografia. Quando eu, né, escritor, autor, faço um relato da vida de outra pessoa, certo? Vamos ver agora outros aspectos da vida do Elias José. Foi o primeiro passo para me apaixonar pelas histórias e poemas para crianças e adolescentes. A literatura para adultos ficou meio esquecida, pois acho difícil abranger públicos tão diferentes. Com o meu terceiro livro de contos, ganhei o prêmio Jabuti e tive a oportunidade de me profissionalizar como escritor. Hoje, tenho aproximadamente 30 prêmios importantes, mais de 100 livros publicados e mais de 2 milhões de exemplares vendidos. Tenho contos e poemas traduzidos e publicados em vários países e me sinto cada vez mais feliz escrevendo. E agora, o que a gente tem aqui? Muito bem, mais relatos sobre a vida do Elias José. Mas quem será que está relatando? Exato. No outro, nós temos alguém relatando sobre a vida do Elias José. Aqui nesses trechos, nós temos o próprio Elias José falando sobre a vida dele. Vamos ver, então, como é que a gente chama esse texto em que o autor, né, em que a pessoa fala sobre si mesma. Então, eu tenho autobiografia. Então, auto, a gente fala que é aquilo que é próprio, aquilo que é da gente, de si mesmo. Bio, nós vimos que significa vida. E grafia, nós vimos que é escrever sobre a vida, a minha vida, né? A minha própria vida. Ou seja, nesse caso eu tenho a pessoa relatando a sua própria vida, os fatos da sua vida. Muito legal, né? Então, biografia é quando alguém escreve sobre outra pessoa. E autobiografia é quando eu escrevo sobre mim mesmo, certo? Vamos ver o que acontece quando a gente faz a escrita da biografia e da autobiografia. Eu trouxe para vocês um trecho aqui da biografia do Elias José, ou seja, um relato feito por outra pessoa. Torna-se professor de literatura brasileira e teoria literária da FAFIG, onde também atua como vice-diretor e coordenador do Departamento de Letras na Rede Pública de Ensino. Dá aulas de língua portuguesa e literatura brasileira na Escola Estadual Dr. Benedito Leite Ribeiro. A partir de 1976, por sugestão de sua esposa Silvia, escreve histórias para sua filha Iara. Eu tenho um texto que relata a vida e a obra de uma pessoa, que nós já conversamos anteriormente. Por isso, eu vou escrevê-lo em terceira pessoa. Então, eu vou ter aqui alguns elementos que marcam essa terceira pessoa, que seriam os verbos em terceira pessoa e os pronomes. Olha só, então. O tornar-se, né? Quem tornar-se? Foi o Elias José, então foi ele. Também atua. Quem atua? Ele, que seria o Elias José. Quem dá aulas?
Ele também, que seria o Elias José. Sua esposa, a esposa é de quem? Do Elias José. Escreve, opa, escreve. Escreve também é ele, né? E esse ele é o Elias José. Sua primeira filha Yara. De quem é essa filha Yara aqui? De quem que eu tô falando? Do próprio Elias José. Então, vejam que eu tenho os pronomes, né? O sua, e os verbos tornar-se, atua, escreve, indicando aí a terceira pessoa, que seria referente a ele, a ela. Nesse caso, o nosso ele é o Elias José. Olha o que acontece na autobiografia. Lembrando que autobiografia é o texto em que a própria pessoa faz o relato da sua vida e obra. Ou seja, eu vou escrever em primeira pessoa. Eu. Olha como é que fica os verbos agora e os pronomes, indicando a primeira pessoa. Então, sou. Quem sou? Eu. Me levou. Levou a quem? A mim. Lancei. Quem lançou? Eu mesma. Meu primeiro refere-se a mim. E publicava também era eu. Então, todos eles estão indicando a primeira pessoa, eu. Porque sou eu, né? Nesse caso é o próprio Elias José falando da sua vida. Por isso que os verbos sou, levou, lancei, publicava, indicam a primeira pessoa. E o mesmo acontece com o meu e o me, que são os pronomes de primeira pessoa. Muito bem. Então, observem que o verbo ele vai ter essa modificação quando a gente fala de primeira pessoa ou fala de terceira pessoa aí na escrita da biografia ou da autobiografia, ok? Para encerrarmos, eu preparei um poema para vocês. Hoje eu vou encerrar com um poema que é meu, de minha autoria. Então, vamos lá? Para sua tarefa fazer, lápis na mão, carinho e atenção precisa ter. A descrição, lembre-se de olhar e suas anotações consultar. Na próxima aula, vamos nos ver, conferir o que você fez e um pouco mais aprender. Aula terminando, meu abraço vou deixando, com saudades já estou ficando. Um beijo para vocês e até a próxima aula.